Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos começando aqui pela TV Santa Cecília mais um Ponto de Vista nesta sexta-feira, hoje dia 25 do mês de setembro, né? Dia do Rádio. Nosso abraço aqui a todos os radialistas, a todos os trabalhadores do rádio de uma forma geral. Não é o dia do radialista, que foi no dia 21, né? Mas hoje se comemora o dia do rádio. Mas a todos os trabalhadores, a todas as pessoas envolvidas no rádio, e eu particularmente devo toda a minha vida ao rádio. Tudo que eu consegui na minha vida foi através do rádio. Então fica aqui o meu carinho, a esse veículo maravilhoso, uma caixa de sonhos. O rádio sempre chamei o rádio como uma fábrica de sonhos. O rádio faz companhia para as pessoas em qualquer lugar e em qualquer hora. Continua sendo assim ainda mesmo com o advento da internet, que todo mundo falava que o rádio, a televisão iam morrer. Muito pelo contrário, se fortaleceram ainda mais. E quero mandar um abraço aqui também ao meu amigo Edgar, que também veio do rádio, o Edgar Boturão, que está afastado aqui da TV, porque a lei eleitoral não permite que pessoas que sejam pré-candidatas ao Legislativo ou ao Executivo continuem apresentando seus programas. Eu tenho minhas restrições, as minhas, eu sou muito contra essa lei, acho um absurdo, mas de qualquer forma a lei é para ser cumprida. E o Edgar Boturão está então nesse período afastado por causa da sua candidatura, mas logo, logo ele estará de volta no ar. De qualquer forma, ele também veio do rádio. Um abraço ao Edgar Boturão. Estamos começando o programa de hoje com as pessoas muito queridas da sexta-feira. Sexta-feira é um dia muito especial aqui, e eu não sei porquê, mas de sexta-feira o corredor fica cheio aqui, Preciso perguntar para o pessoal por que fica cheio o corredor aqui, Uma beleza, o cafezinho especial, Um café especial aqui. Doutora Thelma, advogada trabalhista. Doutora Thelma, que prazer revê-la. Eu é que estou realmente muito feliz de poder estar participando aqui toda sexta-feira e sempre lembrando, o nosso amigo Edgar Boturão, que, como você disse, ele está afastado, mas que idealizou, junto comigo, com a Lois, e da gente poder separar sempre toda sexta-feira para falar sobre o direito do trabalho. E aí, que é uma prestação de serviço, prestação muito de serviço muito que grande. Faz bem para a minha carreira como advogada, poder estar participando, ajudando no que for possível. E muitas pessoas que estão em casa, que com certeza com a sua participação dos demais aqui, tem tiram muitas dúvidas no que... Ajuda muito. Ajuda e também agregando, meu querido professor Stalin, juntando aí mais vários presidentes de sindicatos, trabalhadores, que essa é a intenção mesmo aqui da sexta-feira do programa, de trazer os trabalhadores. Mas como você estava dizendo, é do aniversário da rádio, da TV, hoje é dia eu do quero rádio, dizer que eu estou tão feliz de poder participar aqui. Vocês nem imaginam, aqui nos corredores tem os... quando termina um programa, tem os outros locutores do esporte aqui a gente estava falando. Está participando com esse aqui, então, que é ícone aí do rádio. E é muito prazeroso, porque eu sou de uma outra área, advocacia, justiça do trabalho, O meu professor aqui, que eu diga que, nossa, como é difícil. E aqui a gente chega já... Entra sorrindo, sai sorrindo. Um clima muito gostoso. É um clima muito bom, graças a Deus. E eu só tenho a agradecer a Deus por me proporcionar essa oportunidade aqui, O nosso vinagre também não podemos esquecer, o nosso fotógrafo. Especial. Os meninos aqui, os nossos câmeras, que ajudam. Uma equipe toda, É muita isso, gente para fazer o programa. Agradecer aí pela oportunidade. Eu é que agradeço aí a direção do programa Ponto de Vista, a TV Santa Cecília, a família Teixeira, todos, a oportunidade de estar aqui nesse período, que é de uma responsabilidade muito grande. Eu, no primeiro dia, coloquei isso, mas é sempre bom colocar, da responsabilidade que é estar nesse horário aqui, ao vivo, todos os dias, 1 hora de programa, com assuntos diversos, recebendo aqui as diversas personalidades, pessoas da mais alta importância, como vocês e tantos outros, e a gente tem essa incumbência e essa responsabilidade. Para mim é um prazer, uma honra imensa estar aqui. Quero agradecer a todos aqui, os meus amigos, câmeras, toda a equipe de produção, ao Edgar que confiou na gente, a família Teixeira,
a direção da TV como um todo. Muito obrigado a todos vocês. Em especial hoje o nosso amigo Bianchi, né? Também, o Bianchi. A todos, muito obrigado ao Bianchi, muito obrigado a todos vocês. E você que está em casa, muito, muito obrigado pelo carinho, viu? Ele que é professor, advogado, né? Em tantas áreas e na trabalhista, muito especial, doutor José Stalin, tudo bem? Tudo que bem, elegância. tudo bem. E eu hoje me senti pelado, eu já vou abrir. Né? Nada Que disso, nada disso. Eu agradeço o convite, a participação de mais uma sexta-feira, estarmos aqui presentes, dando a nossa colaboração com um pouquinho de cultura do direito material, do direito processual, dividindo opiniões junto com pessoas de grande expressão aqui na nossa região, principalmente no dia de hoje, em que se comemora o Dia do Rádio, onde para mim é uma honra participar disso, de conviver, ou ter a oportunidade de conviver com gente tão magnífica, tão maravilhosa como todos vocês. Eu quero cumprimentá-los e quero enaltecer o trabalho que vocês têm realizado. Eu também sou o maior fã do rádio. E desde pequeno sempre tive ao meu lado o meu companheiro rádio, e por isso que quando se fala em rádio eu fico até emocionado, porque realmente é algo que diz respeito à minha vida, à minha participação em tudo que eu tenho. Mais uma vez então, Altair, agradeço essa oportunidade de estar aqui e vamos em frente para ver as novidades que aconteceram essa semana e provavelmente que se projetarão no tempo, que repercutem profundamente na nossa vida, na vida de todo mundo, dos trabalhadores, das famílias. É tudo uma questão de sobrevivência e isso é muito importante, que a gente tenha algumas noções que possamos passar para o público em geral, numa linguagem mais simples, para que todo mundo entenda, divulgue e defenda principalmente os seus interesses. Muito obrigado, doutor. Eu vou, antes de passar aqui ao nosso próximo convidado, só colocar aqui, hoje nós no Brasil chegamos aí a marca triste de 140.040 mortes pelo coronavírus, isso aqui confirmadas pelo consórcio das emissoras de veículos de imprensa. Um número absurdamente grande, muito grande, e a gente espera que realmente essa vacina chegue muito em breve, e cada dia que nós ligamos aí o rádio, TV, nas notícias, as notícias são boas quanto à vacina. Elas estão muito avançadas, seja ela da China, a de Oxford, né, a americana, todas as vacinas, me parece que tem 6 vacinas aí, 4 quase prontas. O governador Dória, inclusive, já noticiou, né, já publicamente, dizendo que na segunda semana do mês de dezembro, ele começa a vacinação no estado de São Paulo. Quer dizer, essa é de uma responsabilidade muito grande. Eu não sei, ele deve saber alguma coisa muito mais que a gente não saiba, que isso deve estar pronto já. Segundo ele, mais de 50 milhões de doses serão enviadas ao Brasil para, na segunda semana de dezembro, começar pela equipe, pela frente, né, da medicina, das pessoas que estão no dia a dia, na linha de frente com o coronavírus. E a gente fica torcendo para que a de Oxford também chegue, todas elas, todas as vacinas, a russa, da onde vier, né? Se tiverem sido testadas e tudo certo, que venham e rapidamente, porque, inclusive na Inglaterra, a coisa está ficando muito feia, muito feia. Então, tem aumentado e muito, chegando aos números da primeira fase na Europa. Então, é assustador isso. Então, precisamos, lógico, com muito cuidado, com todos os cuidados, mas dessa vacina o mais rápido possível. Deixa eu cumprimentar aqui o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Correio, o José Antônio Conceição. Boa tarde, Zé Antônio. Boa tarde, Altair. Boa tarde, doutor Stalin, doutora Thelma, tá? Mais uma vez agradecendo a doutora Thelma pelo convite, né? É uma oportunidade que nós temos de passar as informações sobre o nosso movimento paredista, né? E o que ocorreu durante todos esses 35 dias de luta que nós travamos aí contra um governo que não tem interesse em atender os trabalhadores. Então, Zé Antônio, vamos começar aqui já, então. Me parece que já bateram o martelo. Como é que ficou isso? Sim, depois de todos esses... Decidido já pelo tribunal, né? Exatamente. Depois de todos os dias de greve, 35 dias, como eu citei agora, né? Não houve nenhum acordo com a direção da empresa.
Até mesmo nas audiências de conciliações que houve, que foram apenas 2, e a terceira foi no próprio dia de julgamento, que também a empresa não teve nenhum interesse em negociar, e deixou bem claro que o objetivo da direção da empresa era retirar os direitos dos trabalhadores. Isso ficou bem claro para nós. E aí partiu para o julgamento, e onde terminou, de fato, naquele julgamento, os ministros votando praticamente com a empresa, apenas a ministra Kátia Arruda, que era a relatora, essa sim entendeu os motivos dos trabalhadores e deixou bem claro que ela era a primeira vez que ela estava vendo um julgamento no TST daquela forma, uma empresa retirando tudo e os ministros concordando praticamente. Doutora Thelma, a senhora acompanhou? Quer falar sobre isso? Antes de mais nada, eu queria pedir perdão aqui aos meus colegas que são gêmeos. Eu deixo o telefone assim bem alto para escutar sempre. Mas isso é normal hoje já. Em casa, hein? Não, que mas as mulheres, é normal, em sabem, todos os programas olha, isso. Em todos os programas. Difícil. Aí, a Maria Beltrão esses dias passou um apuro danado, mas está tudo certo. Não é fácil. Mas assim, aqui o nosso ilustre presidente aí da categoria, eu só vejo assim de uma forma: retiraram todos os direitos, o reajuste que vocês almejavam não aconteceu e ponto final, né? É assim, infelizmente não tem mais o que... Simples assim. Simples, não tem mais o que recorrer, não tem mais o que fazer, a não ser lamentar aí a perda de direitos da categoria, que nós já sabemos está cada dia mais precarizada, salários baixos, e a tendência, infelizmente, é essa, né? Depois aí já está se estudando a privatização, e a tendência, com certeza, é privatizar e acabar de vez com qualquer direito. Sinto muito, né, José Antônio? Exatamente. Da categoria, mas esse é o nosso governo, como ele já colocou no início, e a gente só vai aqui colocar alguns pontos que realmente... o doutor Stalin até já comentou isso na sexta-feira passada, da questão dos dissídios, né? Depois da emenda 45 e depois aí com a reforma trabalhista, que os dissídios, eles têm que, as partes, ou seja, a reclamada tem que concordar para que seja... para que tenha ingresso no TRT. Então, essa parte aí ficou bem complicada, né? Quando a gente fala de questão para deflagrar uma greve, como é o procedimento hoje, né? Que é o que hoje a gente vai falar mais assim, né? Da categoria em geral, né? Então, o doutor Stalin é muito experiente e trava muitas batalhas aí no TST, TRT, vai falar, vai explicar muito melhor do que eu. Mas, assim, a única coisa que eu tenho a dizer é isso, que, infelizmente, os sindicatos saíram prejudicados nessa questão de ter que, a empresa ter que concordar para você poder entrar com o dissídio. Então, isso aí é muito prejudicial, né? Os Correios, como é uma estatal, é uma situação um pouco diferenciada, mas, assim, segue o mesmo caminho, né? Que é a dificuldade da empresa, do sindicato, né? Em ingressar no TRT com seja lá qual for o pedido, né? Acho que não cabe mais nada aqui, né? No caso dos Correios, acabou. Até porque o sindicato parece que rejeitou essa proposta, né? Mas a greve acabou ou ainda pode continuar em greve? Não, já terminou. Já terminou, a greve terminou. E com um prejudicial que se eles tem uma multa pesada. 100 mil reais dia. Né? Pois é, isso ainda eu ia comentar. Engraçado que é 100 mil reais dias para o trabalhador, né? Porque se volta a greve, a multa é pesada. Agora, quando nós estamos aí pleiteando multas porque a empresa não cumpre, aí, né, cumpre, aí muitos falam, nossa, mas doutor, isso aí é enriquecimento ilícito. A senhora está querendo multa de R$1.000 por dia porque a empresa não está cumprindo as normas, né? Então, como diria lá o nosso Marco Aurélio, que eu lembrei bem essa semana aí, 2 pesos, 2 medidas, né? Então, acho que realmente o trabalhador está numa situação bem difícil.
Pois não, Zé Antônio, você quer completar? Sim, só para completar, a doutora estava falando sobre a multa. A multa, no nosso caso, nesse caso aqui de uma multa de R$100 mil, é para o sindicato e a federação pagar. Mas quando a multa se trata da empresa pagar, ela não paga para a federação nem para os trabalhadores, ela paga para o governo. Tá certo. Então, é muito complicada a situação, né? Doutor Zé Stalin, à vontade, comentar. Essa questão aí da greve dos Correios é paradigmática, né? Porque a gente observa que as coisas mudaram nesse país. Nós estamos sentindo um momento de desconstrução de tudo o que foi feito nos últimos, pelo menos, 150 anos. Nesse caso especificamente, estando um contrato em curso, a empresa resolve suprimir direitos dos trabalhadores. Muito bem, houve a greve. Aí a primeira questão que foi decidida lá era: a greve é abusiva ou não? Eles simplesmente reconheceram que a greve não é abusiva. Olha, não podia ser mesmo, porque quem está descumprindo é a empresa. Quer dizer, os trabalhadores estavam exercendo um direito líquido e certo em função de um contrato vigente. Então, as decisões são muito estranhas quando acontecem lá em Brasília. Parece que eles estão decidindo pelo país inteiro, mas na verdade eles estão em outro país. Eu penso até que eles estejam no céu. E quando eu falo no céu, eu quero chamar a atenção pelo seguinte, que um dos votos dissidentes desse julgamento foi o ministro Ives Ganda da Silva Martins Filho, integrante da Opus Dei, portanto, da Igreja Católica Apostólica Romana, que realmente está desconsiderando tudo aquilo que foi construído, né, desde 1891 com a encíclica papal do Papa Leão XIII, em maio de 1891, onde projetou-se uma situação para o mundo pensar nas relações de trabalho, para evitar o quê? A escravidão que estava sendo criada no final daquele século retrasado. Então essa encíclica veio traçar parâmetros de orientação para todos os governos no mundo inteiro seguir o lado do lado social, do lado humano, né, que hoje estamos voltando para aquele tempo. Eu recomendaria até o sindicato enviar uma cópia ou um exemplar da encíclica Rerum Novarum, do Leão XIII, de presente para o ministro, porque ele não conhece, ou ele conhecendo está violando uma regra imposta até pela religião na qual ele participa e defende através da Opus Dei. De um outro lado, o que a gente observa é exatamente isso. Os tribunais agora, a partir da emenda constitucional número 45, simplesmente, praticamente eliminou a questão das soluções judiciais quanto à greve. Os dissídios, porque se o dissídio for de greve, o tribunal decide. Se o dissídio não for de greve, que é a maioria, como é que fica? Então, hoje, com essa emenda constitucional, alterou-se o artigo 114 da Constituição Federal, de forma que há necessidade das partes litigantes terem um comum acordo para instaurar a decisão judicial. O que é absurdo. Quer dizer, a participação do judiciário é exatamente para evitar litígios. E como é que nós vamos evitar litígio se exige esse pré-requisito de comum acordo entre as partes? É um tipo do troço absurdo, né? Muito bem, e isso daí está, vamos dizer assim, engessando todas as relações de trabalho, porque o judiciário tem um papel importante e tinha na solução desses dissídios coletivos. Então, hoje, praticamente, esse número de dissídios acabou, né? Porque nem todas as categorias têm condições de obter, do outro lado, um comum acordo. Aqui na nossa região, especificamente, nós temos o caso dos comerciários. Os comerciários participaram de
pelo menos umas 20 rodadas de negociação para finalmente o representante da categoria patronal simplesmente dizer que não concorda com o dissídio, com a instauração do dissídio. Mas ele foi distribuído no tribunal e o tribunal vai ter que se posicionar. Porém, até recentemente, essa semana, houve uma questão que hoje tudo vai para o Supremo Tribunal Federal, um processo distribuído, uma ADI distribuída ao ministro Marco Aurélio, com um voto favorável dele, no sentido de que esse comum acordo é absurdo, é impossível, ele viola todas as regras de equilíbrio das relações de trabalho, mas ele foi vencido, principalmente pelo voto dissidente do ministro Alexandre de Moraes. Então, a situação está muito complicada e eu não vejo uma solução se não houver uma via legal, ou seja, uma via através de um outro projeto de acomodação, de solução através do Poder Legislativo. Sem o que, as situações vão piorar. Nós notamos que nos últimos 10 anos as coisas ficaram difíceis, complicaram com essa reforma trabalhista de 2017, né? E agora com a pandemia. O governo tem se esforçado até muito para equilibrar essa situação de manutenção, mas eu tenho a impressão que isso, a persistir essa pandemia, nós não vamos conseguir ter uma sustentação para o povo. Então a coisa é muito complicada e muito difícil. Ok, eu vou fazer um intervalo e na volta, doutora Thelma, vamos falar aqui com o doutor Stalin e também com o José Antônio. Após recorde de desemprego, teve leve queda e vai para 13,7% no início de setembro. Se fala em 13 milhões, eu acredito que seja muito mais, né? 13 milhões era na reforma, né? Então, quando estão dizendo que é 13 era milhões. 13 milhões há 2 anos atrás. Vamos para o intervalo, depois a senhora comenta isso. Vamos ver quanto é isso. Já está em 22, né? Já? Nossa! Intervalo, milhões. senão isso aqui vai aumentar mais. Até já. Bom, de volta aqui no Ponto de Vista desta sexta-feira, ao lado do Dr. José Stalin, do José Antônio Conceição, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Correio, e da doutora Thelma Rodrigues. Doutora, como eu falei aqui, a senhora pode comentar isso aqui, pode começar. Após bater recorde em agosto, a taxa de desemprego ficou em 13,7%, segundo dados do IBGE. E o número de pessoas procurando emprego caiu cerca de 700 mil, agora batendo para 13%, que eles falam em 13 milhões de desempregados. Muita gente fala isso, meu amigo, pode dobrar esse negócio aí. Pois é, porque quando estava para aprovar a reforma 2017, o número já era esse, cerca de 13 milhões de desempregados. Da época do Michel Temer, né? Do Michel Temer. Então, hoje, depois da pandemia, tudo isso que aconteceu, eu acho que a gente deve estar em torno de uns 30 milhões de desempregados. E também, só lembrando, né, nós estávamos comentando sobre, criaram os invisíveis, né? Esses invisíveis são os que eles não tinham CPF e tal, que está em torno aí que eles conseguiram pagar, né? Que também estava, acho que em torno de 14 ou 15 milhões, eu não lembro bem agora o número de invisíveis que eles conseguiram encontrar. Mas eu acho que hoje o número de desempregados no Brasil deve estar em torno aí de uns 30 milhões. E só também, Altair, colocando, né, o doutor Stalin estava falando da dificuldade no segundo grau de dissídio, imagina que no primeiro grau depois da reforma. Né? Ficou mais difícil. Primeiro mais grau, difícil. por quê? Sucumbência para quando o trabalhador perde. Essa questão de homologar acordos sem participação de advogado, sem participação de sindicato e extinguindo, né, extinguindo direitos, né, para não poder ingressar na justiça. Então, ou seja, um Deus nos acuda, porque se primeiro grau já está isso, depois da reforma, né? Imagina lá no segundo grau que a dificuldade é muito maior. Eu só queria fazer um parênteses aqui para explicar para quem está em casa essa coisa da sucumbência. Tem aí, considerando que o trabalhador condenado a pagar os honorários, né, sucumbência da empresa reclamada, é beneficiário da justiça gratuita e não tem condições de satisfazer o crédito. Aí o TRT, né, homologou lá no Espírito Santo
um acordo entre as partes para que o trabalhador, o reclamante, possa pagar com prestação de serviço. A senhora falou de sucumbência, eu já coloquei isso aqui também. Inclusive agradecer até o nosso colega, doutor Anderson, que está assistindo aí, Anderson Souza, que enviou esse print, né, esse link sobre essa questão, espero, de prestação de serviço à comunidade. Então, vamos voltar à escravidão. Voltaremos à escravidão, porque se você não pode pagar, você vai pagar agora com o teu trabalho. Eu pensei que fosse para a justiça, não é para a comunidade. Pelo amor de Deus, né? Vai limpar a escola, mas, assim, vai não vamos nem limpar falar muito, vai que essa moda pega aí, né? Porque a sucumbência é... A sucumbência, ela é devida para a parte que perde. Que perde. Né? Isso é uma coisa Sucumbir, perdeu. Então, isso perdeu. Já é há muito tempo, né? Isso foi sempre assim, Sempre foi, mas não na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque o problema é a Justiça do Trabalho. Nós temos o justo. O que é o justo postulante em português aí? O próprio trabalhador pode ir lá na Justiça e ingressar com a sua reclamação. Ele não precisa... Não precisa de advogado. Sim, ele não precisa constituir um representante legal, seria um advogado. Exato. Só que acontece, quando ele perde, ele precisa entrar com o recurso. E ele, óbvio, né, ele não tem como fazer. Aí o que acontece? Normalmente eles procuram um advogado para poder fazer essa parte. Então, se perder agora, vão ter que pagar. Trabalhista vem e faz. Ele não tem, que a gente está falando, aí, por exemplo, no jus postulante, se ele não tem advogado, mas vai ser condenado a pagar, ele vai pagar as custas o advogado da empresa. Ele vai pagar de qualquer jeito. Vai pagar. As custas do processo, seja ela, se ele tendo advogado ou não, porque a outra parte vai ter advogado. E ainda é capaz também de ser condenado às custas, a sucumbência, e tem lá, né, os pedidos que foram feitos, que ainda vai somar tudo para ele pagar. Ou seja, criou assim uma muralha para a Justiça do Trabalho. Para impedir mesmo que alguém entre com um recurso. Para impedir, criar uma muralha na Justiça do Trabalho, justamente. E isso aí já está acontecendo muito, é sucumbência para todo lado. São poucos os juízes que estão isentando de custas, porque aí ele tem que olhar lá se é até 2 salários do INSS, né, que paga hoje o teto, o que ele recebe. Enfim, Altair, a sucumbência... É para impedir mesmo, né? É para impedir o acesso, né, à Justiça do Trabalho, uma conquista aí do trabalhador. A pleitear qualquer dúvida, qualquer benefício porque, que o trabalhador acha que tenha direito. Veja bem, quando você vai na Justiça, mesmo o trabalhador sem advogado, ele vai reclamar lá, me mandaram embora, eu não recebi 13º, férias, tinha umas horas que eles não me pagaram. Certo? A rescisão, às vezes, é muito simples dele provar. Né? Olha, cadê? A empresa tem que juntar, pagou. Tem que comprovar. E as horas que ele vai precisar lá do cartão de ponto, e se não está batido, ele precisa mostrar que fez, né? Vai perder. Então, ou seja, ele também pode ganhar parcial. E nisso que ele perder, ele vai ter que pagar. Entende? Então, ou seja, o trabalhador agora tem que pensar 10 vezes antes de entrar na justiça, porque se ele perder, ele vai pagar as custas. Vai pagar de qualquer jeito. Então, tem aí ações diretas de inconstitucionalidade aguardando julgamento nessa questão de sucumbência, mas infelizmente o TST tem formado aí jurisprudência que tem que pagar. E vamos ver, estamos brigando aí bastante, né? Os advogados, trabalhistas. Temos que brigar mesmo, temos que ir para o tribunal, temos que discutir com juízes, temos que não discutir, eu quero dizer, no papel, né, queridos? Né? A gente está falando em brigar também no sentido literal. A gente está falando tudo judicialmente, documentalmente, comprovando o prejuízo que isso traz para o trabalhador, queridos, porque a Justiça do Trabalho, ela foi criada para essa relação, para ajudar o trabalhador, né? De uma forma que seja imparcial, lógico, que sempre foi, né? E é isso que a gente tem aqui falado há anos
nesse programa, né, dessa questão da sucumbência, quando fala, fico até estressada. Emocionado. Porque Ô, Zé Antônio, Eu acho que foi até o nosso julgamento. você foi em outro julgamento, Zé Antônio? Por quê? Como é que foi a coisa? Não, a doutora Thelma falou que sempre foram imparciais. Eu falei que acho que foram Então, até o mas nosso a julgamento. coisa foi feia lá. Tá. Eu estava lá em Brasília, nós Você fomos estava para lá? lá. Primeiro grau, calma, eu estou perguntando, estou falando do primeiro grau. Você Ah, do estava lá no primeiro. segundo Ela grau. está falando aqui dentro de casa ainda, não saiu daqui. Não sei. Nós fomos a Brasília, nós fomos em caravanas do país inteiro, né? E Santos saiu com um ônibus. Quero até agradecer aos sindicatos que colaboraram, foram vários que nos ajudaram nessa caravana, né? Não vou citar o nome de todos aqui, são muitos, mas muitos sindicatos da região nos ajudaram nessas despesas. E lá fizemos uma grande manifestação em frente ao Ministério das Comunicações, primeiramente. Saímos em passeata até o prédio dos Correios, que fica ali bem próximo, não muito distante, e ali ficamos até a hora do julgamento. Então, tínhamos trabalhadores de vários lugares do país, vários lugares. E olha que o nosso foram 17 horas para chegar lá, mas tem trabalhadores que demoraram 40 horas ou mais. De ônibus. De ônibus, todo mundo de ônibus. Então, foi uma grande caravana. Nós mostramos realmente, em 35 dias de greve, porque a categoria dos Correios ela é comprometida quando se trata de tentar garantir os seus direitos. Um governo que não favorece os trabalhadores, totalmente desfavorável a nós, mas mesmo assim nós ficamos 35 dias e com um governo desse é muito difícil você fazer 35 dias de greve. Não é fácil. Doutor Zé Stalin, essa coisa toda da sucumbência, da dificuldade de se chegar a um termo, a um bom termo entre empresa, o patrão e funcionário, deixando mais claro, isso agora ficou, a doutora Thelma já colocou esse muro, né? Tem um muro aí na frente agora da sucumbência que realmente amedronta o trabalhador. Ele vai entrar, como disse a doutora aqui, se perder vai ter que pagar. Então o trabalhador tem que pensar também, agora vai ter que pensar, analisar, porque se perder, vai pagar. E lá no Espírito Santo é com trabalho, o negócio é ser escravo, doutora. Voltamos à escravidão. Voltamos à escravidão. Já estamos nela. A questão que se pega, que chama a atenção, é o seguinte, o direito comum, no direito comum, nós temos as partes equilibradas, ou seja, o jogo de interesse é nivelado no mesmo plano. Na área do trabalho, a situação é diferente. Todo mundo sabe os slogans que existe aí, a luta eterna entre o capital e o trabalho. Então, o capital representado pelas empresas, pelos empregadores, e o trabalho pelos empregados, os trabalhadores de um modo geral. Muito bem. Na justiça comum, nós temos o equilíbrio das partes. Então, a sucumbência, que seria, vamos dizer assim, a penalização pela derrota, então a obrigação de pagar as custas do processo, honorários do advogado da parte contrária, isso daí, na justiça do trabalho, no direito do trabalho, que é um direito social, não pode haver, porque as partes não têm o equilíbrio que tem do outro lado. Aqui nós temos... Não é igualdade, né? Não há igualdade. Então, todo mundo conhece e se fala em direito. De um lado, nós temos o hipossuficiente, ou seja, o trabalhador, que não dispõe de recursos nenhum para manter uma litigância. Do outro lado, a empresa é o poder econômico. Essa sim tem condições de manter qualquer debate. Muito bem, como é que nós podemos equiparar duas situações que são absolutamente diferentes? Mas o seu Michel Temer e o seu Rogério Marinho, eles conseguiram colocar na cabeça do povo, de um modo geral, que precisava estancar as ações trabalhistas. Como se aqui no Brasil, nesse país maravilhoso, todo mundo entra na justiça por diletantismo, por discutir, etc. e tal. O que não é verdade. Na verdade, o trabalhador, quando vai para a justiça, ele vai reclamar direitos que ele possui. Agora, se ele ganha ou se ele perde, é uma outra situação, porque também tem essa questão. Fundamentalmente, o direito visa o equilíbrio das partes. Porém, esse equilíbrio depende da produção de provas. Como exigir do hipossuficiente uma produção de provas eficazes para a defesa do seu interesse, do seu direito? É muito difícil. Agora, penalizar ele porque ele foi derrotado numa demanda é um troço absolutamente exagerado, absurdo.
Ah, mas haviam muitas ações aqui no Brasil. Sim, havia. Mas por que havia? Porque todo mundo gosta de litigar? Não. É porque realmente havia violações, né? Agora, quando a violação depende de prova e a prova é material, pericial, testemunhal, etc. e tal, a coisa fica mais complicada. Porém, nivelou-se tudo. Vamos trazer o direito comum e anular o direito do trabalho e nivelar as partes. Cometer uma grande injustiça, porque as partes não são equilibradas, não são equilibradas. Então hoje, e ainda mais com essa decisão lá do Espírito Santo, a coisa é interessante. Serviços comunitários, que é uma natureza, vamos dizer, nós temos aí no processo criminal, né, a possibilidade de transformação de pena, né, de pena de restrição de liberdade em serviços comunitários. Agora, no trabalhista você exigir serviço comunitário, coitado. Eu me lembro de um processo antigo em que o reclamante perdeu a ação, né, e o juiz determinou que fossem penhorados bens dele para pagar essas despesas. Muito bem, o oficial de justiça foi lá, olhou, tal, certificou no processo o seguinte, que fiz a diligência, citei o devedor, acontece que os bens que guarnecem a casa dele... Não dá para pagar. Não dá nem para pagar as custas do processo. Imagine ter que pagar a sucumbência que existe. Quer dizer, uns troços absurdos que estão acontecendo e vão continuar acontecendo. Olha, isso daqui é uma verdadeira restrição à liberdade, ao direito, principalmente com essa insensibilidade ao direito social. Olha, quando a doutora Thelma falou aqui, olha, realmente, lá quando você senta com um juiz, tem uma barreira, aquele negócio todo, eu vi há pouco tempo uma gravação de uma audiência em que o juiz, ele se dirigia ao reclamante, a pessoa que estava lá, com uma arrogância, um negócio absurdo. Então, o trabalhador já chega, doutora, quando tem uma audiência dessa, ele chega apavorado já, né? Porque a primeira coisa que fala, ó, se você mentir aqui, você já vai preso. O jeito de falar as coisas, né? Até acho que quem mentir tem que ir preso mesmo. Mas o jeito de falar, às vezes a arrogância é um negócio tão absurdo, né? Infelizmente, nós temos excelentes magistrados, né? Ministério Público cheio de gente boa, mas tem alguns que pensam que são Deus. Outros têm absoluta certeza que são Deus, né? Então, isso amedronta também, né? Já é terrível chegar lá. A videoconferência, então, é que é engraçado, né? Mas aí acho que fica mais à vontade, né? Na videoconferência tem que ficar a sala separada, aí você está no escritório, a testemunha, coitado, não tem nem celular, enfim, essa videoconferência. É terrível. Mas assim, porque o trabalhador, a gente é uma pessoa mais humilde. Sim, então, sempre. Realmente, quando ele senta ali, é muito difícil, o cara fica contando história, para mim é tão claro, né, na minha cabeça essa situação, que o trabalhador não vai sentar lá e ficar contando mentira, né? Porque ele não tem toda essa expertise, essa malandragem, né? Agora, a gente pode ver algumas situações que a reclamada, a empresa, sim, porque a empresa, está acostumada a isso. Além de estar acostumada, tem o conhecimento, tem o know-how, a pessoa já, né, que está lá representando a empresa e tal. Mas assim, agora, eu acho que é interessante, sim, o juiz, é lógico, né, tem casos e casos, mas a maioria se coloca de uma forma, hoje em dia, principalmente, a gente tem juízes assim excelentes, que conversam com a testemunha, olha, o senhor está aqui, o senhor tem que dizer a verdade, sob pena, tal, explica direitinho modo de falar também, a situação para o trabalhador, então ele já sabe que está ali. Mas olha, eu sempre comento isso no meu escritório, até por experiência própria, fazendo essas audiências aí durante anos. Você não vê essa historinha aí. Quando o cara senta ali na frente do juiz, ele já fica apavorado. Ele fala até o que não tem que falar. Só falta falar, não, eu nunca fiz nada sem lembrar. Você entende? É isso, né? Então, aquela cadeira lá é trabalhador, queridos. É o trabalhador que vai levar sustento para a família, a testemunha que é
pobre, não estou falando pobre, humilde, né? Que está ali querendo defender o pão dele de cada dia. Ele não é bandido, né? Para sentar lá e, olha, o senhor vai ser preso, o senhor... Não é verdade? Olha, doutora, há um tempo atrás, já faz algum tempo, um amigo me pediu, olha, eu gostaria que você fosse minha testemunha no Ministério do Trabalho. Um amigo, eu falei, eu vou. Vai contar a verdade? Vou contar a verdade. Eu sabia que era, falei, eu vou. Quando eu cheguei ali no centro, né, na rua... Na Brás Cubas? Na Brás Cubas. E eu estava me sentindo à vontade. Eu sentei lá e a juíza, ela me falou num tom que eu me senti um bandido. Ela falou, se o senhor mentir aqui, o senhor vai preso. Mas assim, sabe? Então, eu era testemunha, sabe? E contei absolutamente a verdade. E até ele não ficou muito contente comigo, não. Mas você vem para contar a verdade. Eu sou testemunha de qualquer, não tem problema nenhum, não. Vou para contar o que eu sei. O que eu não sei, eu não vou. Mas eu me senti tão humilhado a hora que ela me falou. Não é humilhado, pressionado, acuado, né? E eu era só testemunha. E eu imagino quando é o trabalhador que está lá. Eu acho que tem jeito de falar. Mesmo a você que é juiz, promotor, tem que ter jeito para falar. Não é o dono da verdade, não é o dono do mundo, não. Vou para o intervalo e eu volto já. Estamos de volta aqui no Ponto de Vista, hoje com o Dr. José Stalin, o José Antônio Conceição, presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, não é? Que voltaram aí ao trabalho depois dessa decisão, né? Não nada favorável à categoria, mas voltaram aí sob pena de R$100 mil ao dia, né? R$100 mil ao dia a multa. E a doutora Thelma Rodrigues, deixa eu só um assunto mais interessante aqui, vamos ver. Nesta sexta-feira, hoje, pagamento... Até só terminando o que a gente estava falando, só a figura, né? Só não precisa nem querer impor nada, não, porque só a capa preta lá já... Só a figura já diz tudo, né? Todos nós já sabemos, já reverenciamos, já respeitamos ali naquele local. Então, assim, a testemunha, as partes, realmente tem esse problema sim, viu, Otávio? Eu sei que tem, eu vi isso. Bom, nesta sexta-feira, dia 25, hoje, né, começa a Caixa a realizar o pagamento da parcela do emergencial R$600 para os beneficiários nascidos em setembro, mas também recebem hoje aquelas parcelas aí que vai de R$300, vai até dezembro, né? Isso vai depender muito aí da data de nascimento das pessoas. Esses R$600 aí, né, que o governo vem pagando, agora vai ser parcela de 300, tem tido um efeito enorme, né, na popularidade, eu acho que ajudou muito ao presidente isso. Cá para nós, o Brasil precisa disso, né? As pessoas precisam, infelizmente, desse recebimento. Pelo lado social a coisa, a gente tem que olhar isso, né? Mas tem beneficiado também o governo, tem que ficar popular com esse dinheiro, né, doutora? Na verdade, o auxílio está sendo emergencial, está sendo usado como plataforma política também, né? Infelizmente. Também está. Mas, assim, independente de qualquer coisa, o importante é que está sendo pago. Pago porque a população necessita, né? E que aí, como eu estava lendo um artigo, muitos que tinham R$200 por mês só, nesse período tiveram até 600 e agora vão ter 300, já sai dessa linha aí da miséria. E, como diz o nosso ilustre Guedes lá, o nosso ministro. Nosso sinistro, né, doutor Stalin? Sinistro. O povo está comprando arroz e aí tem um problema que agora o arroz está caro. Segundo o Guedes, o pobre é o culpado do preço do arroz subir. O Guedes disse isso. Então, vai fazer mais o quê? Deixa eu passar para o José Antônio aqui. José Antônio, a gente sabe que vocês não conseguiram nada do que queriam e perderam muito nesta briga, né? O marisco, vocês viraram o marisco, né? Exatamente. Fomos o bode expiatório da vez. Como é que vocês estão agora? E daqui para frente? Nossa greve, na realidade, ela não começou por reajuste salarial. É lógico que nós queríamos a inflação no mínimo, né? Isso vocês tiveram, a reposição? Isso foi colocado no julgamento. 12%. Mas a nossa briga não foi por conta disso. Nossa briga foi por conta da manutenção dos direitos que tínhamos há vários anos, né? Esses vocês perderam? Perdemos mais de 40 cláusulas de direitos que não são mordomias, hein, Altair? Deixando claro.
Porque a categoria, falando que nós já falamos isso da outra vez, Sim. o salário em torno de... 780, por aí. É a média vamos colocar salarial. aí a média A média. salarial de 2.000, o que ele está falando de Tá. benefícios é auxílio, plano de saúde, auxílio creche, né? Esclarece Exatamente. bem, José Antônio, porque Isso. às vezes está misturando muito servidor público É. e servidor público. Não estamos falando de AGU, daquela casta, não, de né? procurador, que era 27 mil salário, queria chegar no topo. Fala o teu Exatamente. salário como servidor público, Exatamente. que é 2.000. O piso salarial dos Correios é 1.780. Isso é o bruto, né? Depois que desconta algumas coisas, ficam uns 1.300. Mas, enfim, nós temos esse salário baixo e nós tínhamos alguns benefícios. Que seriam eles? Vamos colocar aqui o plano de saúde. Exatamente, Ah. auxílio para crianças especiais, Sim. ticket de alimentação, Isso cortou tudo? cortou ticket de alimentação Cortou? mensal, cortou nas férias e cortou no fim de ano. Não, vocês não precisam comer, então. Não precisa. Está Tá de bom. férias, não precisa Ah, comer. ah. Por exemplo, as crianças na creche e até 7 anos diminuíram 2 anos, até 5 anos só. Então a mãe agora tem que arranjar um jeito de colocar a criança em outro lugar. E o seguro-saúde? O seguro saúde, a saúde mesmo, o plano de saúde, nós estamos praticamente saindo fora, porque ninguém aguenta pagar. 50% do valor está em média de R$800 por mês por trabalhador. O pessoal não aguenta pagar. Se o salário é 1.000, é 2.000, Exatamente. 3.000, não Por dá para exemplo, pagar 800 as de plano. mães perderam o direito de amamentar a criança no acordo coletivo, que nós tínhamos 2 horas no período da amamentação, pelo menos 6 meses, 2 horas para amamentar essa criança todos os dias. Perdemos esse direito nesse acordo coletivo. A mãe agora vai ter que levar a criança e trabalhar com a criança lá dentro, só pode Mas ser. lá tem, o Correio É isso que eu oferece falo. Nada. um berçário? Nada. Nada. E a criança fica onde? Né? Mas cada coisa... Então, Ah, a criança, doutor Zé Stalin. a criança nesse caso vai ficar na creche. Só que a mãe tinha direito a 2 horas por dia. então ele vai ficar com fome, porque ele não pode amamentar. Exatamente. Vai ter Ou que então deixar- desmama. Desmama aí. Vai ter que fazer a mamadeirinha, tirar o leite, né? Colocar a mamadeirinha e levar e deixar na creche. Mas por acordo coletivo, a gente tinha essa opção da mãe ir na creche e amamentar a criança. Mas isso Ai, não é que um direito tristeza, nem constitucional? me fale que Não. agora, né, eu tive meus gêmeos agora, que tristeza isso, né? Se eu como mãe agora, você sabe a dificuldade que é Mas não é um para direito amamentar. constitucional isso, Ai, doutora? Não é um nossa, direito, é não seria um constitucional? horror. Como é que tira isso? Então, constitucional até então, mas o que eles fizeram aí nesses acordos, ninguém entende. Na reforma trabalhista, estava até a questão da insalubridade, mas a mãe tem o direito de ir lá amamentar, só que estava se discutindo o local, se era insalubre, se era, né, todos esses... Aqui, agora, no que aconteceu aqui com o nosso amigo nesse acordo, não entendi nada, não sei mais nada, né? Passa Tudo assim. que sei, acho que não sei sei mais, mais. como diria aí nossos Fica o filósofos. dito pelo não dito. Nossa, é um absurdo. A mãe tinha, nós tínhamos no acordo 6 meses para ela amamentar essa criança. São 4 meses que é da... Né? Tinha mais 2 meses, que é A o mais. acordo com o governo federal. Tiraram os 2 meses também, ficou 4 só. E além desse período, dos 6 meses, tinha a questão de 2 horas por dia para amamentar a criança. Você poderia optar 1 hora de manhã e 1 hora à tarde, ou fazer as 2 horas de uma vez só. Acabou. Sumiu, desapareceu. Doutor Zé Stalin, A questão... são direitos que acho que deveriam ser garantidos Pois é. pela Sem contar, Constituição. Veja bem, sem contar o auxílio, desculpa, doutor, o auxílio para crianças especiais É. que extinguiram. Era mais ou menos em torno de R$700 para ajudar na educação dessa Uma criança. fortuna, né? Mas Especial. O governo federal extinguiu e o TST aceitou a extinção e assinou embaixo. Então, a nossa legislação, ela prevê ou garante direitos mínimos. Outros direitos são conquistados através de Nos negociação acordos, ou negociações coletivas que são realizadas no curso do tempo. E isso, desde que foi implantada a CLT, tem mais de 70 anos, era assim. Atualmente, a partir dessa reforma trabalhista, como eu falei, houve uma desconstrução. Então, hoje, como aconteceu nesse caso especificamente, você tem um contrato em curso e a empresa rompe isso daí, deixa de pagar, e a justiça ainda é favorável à empresa. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário próprio para essa atualidade, em fazendo comparação, que parece que aqui no Brasil tudo se resolve em fazendo leis. Então, existe essa profusão de leis e hoje, quando mal direcionadas, provocam situações como essa,
que é o caso da reforma trabalhista. O deputado Delfim Neto, que na década de 70 era ministro da Economia, me lembro dele na televisão falando que o Brasil, naquela época, nós tínhamos cerca de 90 e poucos milhões de habitantes, e ele dizia que o Brasil, para avançar, para ter um equilíbrio, tinha que criar 1 milhão de empregos por ano. Veja bem, década de 70, isso algo em torno de 1972, 73. Olha, de lá para cá, estamos no ano de 2020, a população está em torno de 215 milhões, cresceu muito. Eu pergunto, se lá na década de 70 havia necessidade de se criar 1 milhão de empregos por ano, quantos precisaríamos criar hoje? Quer dizer, na evolução do tempo não se criou nada. Por quê? Porque a nossa economia não evoluiu. Então não adianta você querer criar emprego ou desfazer emprego. Desfazer é fácil. Você suprime, etc e tal, papapá, tudo bem. Agora, e criar? O que o nosso sinistro da economia até agora resolveu? Eles estão fazendo poesia, porque eles têm um emprego garantido, entendeu? Então ficam sonhando. Nunca vão conseguir evoluir a economia com esse pensamento de retroceder 150 anos no tempo. Nós não vamos chegar a nada. Vão destruir o país. Então, primeiro passo, implantou-se a escravidão. Está aí. Vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, com essas benesses que o governo está fazendo, tem algumas categorias aí do comércio que estão bem. Estão até admitindo novos empregados. Eu pergunto, o governo não vai ter condições de manter isso daí durante muito tempo. Veja, as primeiras parcelas eram 600, agora caiu para 300. Quanto vai ser depois de janeiro? Não sabemos. Será que vai ser? Será que vai ter? Então, provavelmente lá para maio do ano que vem nós vamos ter algum problema aí, né? O governo não vai conseguir. Então, compete ao Poder Executivo, principalmente do Ministério da Economia, e o nosso legislador, o Congresso Nacional, criar mecanismos técnicos para fazer a evolução da nossa economia. Porque não se pode pensar exclusivamente em arrecadar sem ter produção. E para manter a produção nós precisamos de trabalhadores. Se não temos trabalhadores, como é que fica a situação? Olha, eu só vou colocar aqui mais, até para o senhor comentar aqui, vocês podem comentar, que tem um projeto aí do senador Chico Rodrigues, né? Que ele está apresentando aí o parcelamento de dívidas trabalhistas em até 60 vezes. Segundo o senador Chico Rodrigues, que não é parente, não tem nenhum parente da doutora Thelma. Ele está parcelando aí que no mínimo seria de um salário mínimo, R$ 1.045, e se até 60 vezes que a empresa, é para não quebrar as empresas, isso em época de calamidade pública, ou até 10 meses depois, né, do término, até 12 meses, né, do término da pandemia. Então, em época de pandemia, ele está colocando aí que a empresa, eu até acho que a gente tem que dar aí um respaldo ao empresariado, mas pagar a dívida trabalhista em 60 vezes, acho que acabou de mandar o cara para a roça, né, doutora? Olha, Altair, eu já fiz parcelamento no seu trabalho de rescisão que a empresa oferecia até em 36 meses, né? Isso nunca foi... Aceito? Não, aceito. Já aceito. Porque muitas empresas chegam na rescisão, isso, olha, antes do Temer já, né? Ano passado sempre teve essa flexibilização, digamos, de chegar numa audiência de rescisão, né, doutor Stalin? Como que vai ser pago em 5? A gente tenta colocar uma coisa, né, que seja boa para o empregado, digamos que seja compatível ali com a situação financeira de ambos. 5, 6, 10, 20, 24, 30, já fiz parcelamento até em 36 meses. Agora vai... Né? Aí agora, ele está querendo colocar isso como 60. Já projeto de lei de 60 meses, aí já complicou. É ridículo. Provavelmente ele é desinformado, né? Porque o Código de Processo Civil tem um artigo específico que permite nas execuções um parcelamento desde que o devedor pague 30% e o restante em 6 parcelas.
Então já é uma alternativa. Agora, a 60, alternativa ele colocou desse zero a jeito... mais só. Se quiseram não tem valor, mas aí tem, né? aqui tem, né? E aí A o direita tem, o que acontece? Ele naturalmente está inspirado no governo, É. que também demora para pagar os seus precatórios, né? Inclusive os de natureza alimentar. Então nós tínhamos aqui, há bem pouco tempo aqui, precatórios de natureza alimentar no estado de São Paulo que estavam atrasados 10 anos. Complicado. Então é muito difícil E entender essa juizado situação. auxiliar de execução em São Paulo criado, que empresas que têm lá pagamentos que estão em 10 anos para receber, entre outros. Então, quer dizer, já eu tem queria- isso, né? Pois Não é não. nem novidade. Eu queria acrescentar um detalhe, o seguinte, que o Poder Judiciário, ele aplica a lei ao caso concreto. Ah. Agora, tem uma bifurcação aí. No aspecto criminal, a gente ouve, a polícia prende, a justiça solta. Solta porque quer? Não, porque a Tem lei manda. A lei manda. No caso trabalhista, a mesma A coisa. mesma coisa. A situação é a mesma. Não Entendeu? muda. A lei Então, o juiz aplica a lei. Agora, ele fica numa posição inventa a lei, ingrata, né? ele Não não inventa a lei. faz a lei. Ele não A lei é é feita legislador. pelo seu deputado ou pelo seu senador. Doutor José, vou começar por senhor aqui. Muito obrigado mais uma vez. Um ótimo final de Passa semana. rápido, Muito tão obrigado, Altair. E parabéns pela elegância. Muito obrigado. Sempre, sempre. Muito Obrigado, viu? muito obrigado. Prazer ter. Ô, José Antônio, você quer completar com alguma coisa? Sim, minuto. eu só Nós estamos gostaria em de cima. agradecer mais uma vez. Aí, Prazer tê-lo aqui. Aí informar que a empresa, os trabalhadores nossos aí foram pegos de surpresa agora, os aposentados que aposentaram de 2019 para cá, 13 de novembro, com a nova reforma, foram pegos de surpresa com uma cartinha do TCU para saírem fora da empresa o mais rápido possível. Tá. Então, vamos perder mais um quadro de funcionários aposentados Que pena. que estão indo embora. E não Esse sabem nem número o que de fazer 13 esperar. milhões vai ser acrescido. Vai Vai, acrescentar vai ter mais uma pouco turma aí. Muito obrigado, Tá? José. Obrigado. Muito obrigado. Deve um abraço aos trabalhadores dos Correios. Doutora Thelma Rodrigues, mais uma vez, trabalho cumprido, né? Eu que agradeço. Infelizmente, hoje não temos boas notícias, conforme o Antônio já relatou aqui da categoria dele. E espero que semana que vem a gente tenha alguma coisa boa para falar, né, doutor Stalin? Nós esperamos, E né? também a elegância do doutor Stalin hoje. não vai sair do Nossa roteiro, né? professora. Tá brincadeira, não tá? Tá. Que coisa. Brasileiro, profissão esperança, Tá né? certo. Esperamos Muito obrigado, que José tenha. Antônio Conceição, presidente do Sindicato dos Trabalhadores, doutor José Stalin, meu querido, e a doutora Thelma Rodrigues. Até sexta-feira, volta para os Gêmeos agora, né? Correndo. Eles estão lá pegando fogo. Né? Correndo. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, bom final de semana. Na segunda-feira, às 13h30, de volta aqui no Ponto de Vista. Até lá.